Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Estamos aqui para mais um estudo bíblico. Eu quero convidar a você para que juntamente comigo nos ajoelhemos e elevemos a Deus uma prece antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio de podermos mais uma vez estudar a tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja abençoando agora as pessoas que estão nos assistindo, para que elas compreendam o tema que será apresentado e que nós possamos a cada dia, Senhor, nos empenhar mais em compreender melhor a tua palavra. Pedimos o teu perdão para as nossas almas e pedimos, Senhor, que nos dê força para vencermos nossas lutas diárias. Nós suplicamos essas bênçãos em nome do seu amado Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O tema do estudo de hoje é Cristo em toda a Escritura. E hoje nós vamos ver como nós podemos observar as profecias referentes ao Messias, como ele viria, os detalhes a respeito dessa sua primeira vinda, que teve como objetivo nos redimir, viver uma vida de exemplo ao ser humano, mostrando que ele poderia vencer as tentações de Satanás e obedecer aos mandamentos de Deus, nos deixando uma vida de exemplo de obediência e também, através da sua morte, nos resgatar do pecado. Então, vamos ver através desse estudo, Cristo em toda a Escritura, é o tema de número 5. A primeira pergunta diz assim: de quem disse Cristo testificam as Escrituras? De quem disse Cristo testificam as Escrituras? Vamos ver de quem as Escrituras testificam. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São João 5,39. Então Jesus disse que as Escrituras testificam dele mesmo. Vamos ler aqui agora essa notinha abaixo da resposta, que diz assim: examinai as Escrituras do Velho Testamento, porque elas testificam de Cristo. Encontrá-lo nelas é o verdadeiro e legítimo fim de seu estudo. Ser capaz de interpretá-las como ele as interpretou é o melhor resultado de todo estudo bíblico. Dean Alford. Então, como nós vimos, quando Jesus disse isso, examinais as Escrituras, ele estava se referindo aos sacerdotes, aos fariseus ali, aos líderes religiosos, que eles realmente examinavam as Escrituras. E Jesus estava dizendo para eles: essas Escrituras que vocês examinam, elas estão testificando de mim. Mas eles não estavam enxergando ali o cumprimento dessas Escrituras na pessoa de nosso Senhor Jesus. E quando Jesus disse isso, ele estava se referindo às Escrituras do Velho Testamento, pois até então as Escrituras que eles possuíam até o momento ali eram os profetas, os livros de Moisés, o Pentateuco, os profetas, os Salmos, os Provérbios, os livros ali de Salomão, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Esses livros que eram os livros que eles possuíam, eram as Escrituras deles. E essas Escrituras testificavam do Senhor Jesus, como nós vamos ver aqui alguns textos, durante esse estudo. Então vamos para a próxima pergunta. Pergunta de número 2. De quem escreveram Moisés e os profetas? Então vamos ver aqui a resposta a essa pergunta para sabermos de quem que Moisés e os profetas escreveram, a respeito de quem eles escreveram. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. São João 1,45. Então nós vemos aí que Natanael ele deu testemunho de que eles haviam encontrado realmente aquele de quem Moisés e os profetas haviam escrito. É interessante que Natanael ele não era um componente do sacerdócio, do pastorado, vamos dizer assim, do seu tempo. Não. Ele era um homem simples, um homem humilde, assim como vários outros que eram pescadores, eram de outras classes menosprezadas na sociedade, como Levi Mateus, que era coletor de impostos.
Foram esses homens que conseguiram identificar o cumprimento das Escrituras na pessoa de nosso Senhor Jesus. E a liderança da época foi passada por alto. Eles não conseguiram enxergar isso. A história tem se repetido em nossos dias. Muitos líderes, hoje em dia, não têm reconhecido a verdadeira pessoa de nosso Senhor Jesus e estão apresentando um Jesus que a Bíblia não testifica dele. Por isso é importante nós examinarmos por nós mesmos as Escrituras para que nós mesmos tenhamos uma experiência de um encontro verdadeiro, com a pessoa do Jesus verdadeiro. Aqui na notinha relacionada a essa pergunta, vem explicando um pouco melhor a respeito da mesma, que diz: na sua versão do Velho Testamento, Helena Spurgeon expressou o seguinte desejo para todos os que lessem a sua tradução: que muitos exclamem como fez a tradutora ao estudar numerosos textos do original: achei o Messias. Então, quer você encontrar o Messias, quer você encontrar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, não espere encontrá-lo através de algum líder religioso. Pesquise por você mesmo as Sagradas Escrituras. Tire tempo para ler a Palavra de Deus. Hoje nós temos tanta oportunidade para adquirir uma Bíblia a um custo tão pequeno. Há muito tempo atrás, alguns anos atrás, isso era tão difícil. A Bíblia era um livro tão de difícil acesso e tão caro para ser reproduzido manualmente. Mas quando veio a invenção da máquina de imprensa de Gutenberg, e esse processo passou a ser mais comum, a facilidade hoje para as pessoas possuírem um livro, e aqui propriamente a Bíblia, na qual estamos mencionando, se tornou muito facilitada. Então, eu sugiro a você, se você está assistindo esse vídeo, é porque realmente você tem um interesse, um desejo em conhecer mais da Palavra de Deus. Talvez você já o faz, você já a pesquisa, e eu sugiro que você pesquise mais profundamente para que possa assim ter um encontro com o Salvador. Vamos adiante. Pergunta de número 3. As palavras de quem disse Cristo deveriam os discípulos ter seguido no tocante à sua morte e ressurreição? Vamos ver então a resposta a essa pergunta. Honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? São Lucas 24, 25 e 26. Então eles deveriam ter seguido as palavras dos profetas, porque eles profetizaram o que aconteceria com Cristo, E aqui Cristo estava de forma meio que leve, mas dando uma repreensão neles, porque eles não estavam entendendo, o que os profetas disseram a respeito dele. Então, por isso que a pesquisa é importante. Hoje mesmo nós podemos observar coisas que têm se cumprido através das profecias mencionadas nas Escrituras. Mas muitos deles são tardos de coração para crer nessas coisas. Eles não têm percebido o cumprimento profético em nossos dias. Por isso é importante o estudo, é importante a oração, para que possamos compreender cada dia melhor estas questões importantes, para o nosso tempo. Vamos adiante. Pergunta de número 4. Como lhes tornou Cristo claro que as Escrituras dele testificam? Então vamos ver como Jesus deixou para eles bem claro que as Escrituras estavam testificando dele. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. São Lucas 24, 27. Então Jesus ali naquele caminho de Emaús, que fala ali no capítulo 24 de São Lucas, com aqueles 2 discípulos, que estavam ali andando naquele caminho, Jesus começou então a expor ali as Escrituras. Jesus não tinha ali os rolos na sua mão, mas ele tinha aqui, na sua mente, todas as profecias referentes à sua vida, ao seu ministério, à sua morte, à sua ressurreição e a todo o que é relatado, o que foi relatado nas Escrituras a respeito dele. E Jesus começou a expor isso para eles de uma forma bem clara, mostrando que tudo aquilo pelo qual o Messias havia passado estava profetizado nas Sagradas Escrituras, nos livros de Moisés, nos profetas e também nos Salmos, como nós vamos ver aqui daqui a pouco. Então, por isso que é importante nós pesquisarmos, porque não é só com relação a Jesus que existem profecias, com relação a muitas outras coisas, existem profecias importantes nas Escrituras, nós precisamos entender, mas para que nós entendamos é necessário estudarmos, lermos e buscarmos em oração o discernimento correto, não é mesmo? Vamos adiante em nosso estudo. Pergunta de número 5. Que disse ele aos 11 pouco depois? Por que aos 11? Porque até então Judas havia se suicidado já, e os 11 estavam lá decepcionados, meio que com medo dos judeus também, escondidos. Então vamos ver o que Jesus disse a eles.
São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. São Lucas 24, 44. Então percebe como Jesus ele foi bem objetivo, ele foi bem categórico em afirmar aos seus discípulos que tudo que ele passou estava profetizado nas Escrituras, nos livros de Moisés, nos profetas, nos salmos. E Jesus expôs isso para eles claramente, né? Jesus usava as Escrituras não apenas para vencer a tentação, como aconteceu no deserto, né? Onde sempre ele, após uma tentação de Satanás, ele dizia, está escrito. Não, Jesus não usou as Escrituras só para vencer a tentação, mas Jesus também usou as Escrituras para mostrar aos seus discípulos, para deixar para nós também, né, de exemplo, que tudo que ele passou havia sido profetizado. Então essa é uma prova inequívoca, incontestável da messianidade de nosso Salvador, algumas das quais veremos aqui, mas sugerimos que os estudantes interessados, as pessoas interessadas, continuem esse estudo, porque isso é muito importante. Pergunta de número 6. Onde encontramos nas Escrituras Sagradas a primeira promessa de um Redentor? Então vamos ver onde nós encontramos a primeira promessa de um Redentor na Bíblia, nas Escrituras. A resposta diz assim: Então o Senhor disse à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, 14 a 15. Então aqui quando Deus estava falando para a mulher, né, a sua semente, vamos ver a respeito de quem ele estava falando. Porque ele disse que haveria inimizade entre ti, no caso a serpente, né? Que ele estava dizendo a serpente, entre ti e a mulher. Entre a tua semente, ele estava falando para a serpente, e a sua semente, ou seja, a semente da mulher. Então vamos ver a respeito de quem estava aqui Jesus, no caso Deus aqui, né, falando. Pergunta de número 7, que aborda esse assunto. Em que palavras foi esta promessa renovada a Abraão? Então vamos ver o que foi falado a Abraão. E em tua semente, percebe? Serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Gênesis 22, 18, ver também Gênesis 26, 4 e 28, 14, onde essa promessa foi confirmada, foi renovada a Abraão. Mas vamos ver agora de quem se tratava, né? Pergunta 8. A quem se referia essa semente prometida? Vamos ver a quem se referia essa semente prometida, mencionada nessa promessa feita a Adão e Eva no paraíso e também a Abraão. A resposta diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Gálatas 3,16. Fantástico, não é mesmo? As Escrituras elas são como um quebra-cabeças, onde várias peças vão se encaixando perfeitamente umas às outras e nos dão no final uma compreensão, uma visão clara, não distorcida, mas clara, perfeita, do todo abrangente. Então aqui nós percebemos claramente que o apóstolo Paulo vem dizendo que aquela posteridade que foi feita, aquela promessa, né, que foi feita a Abraão com relação à posteridade de Abraão, não estava no plural, não estava falando de posteridades, de vários descendentes, mas a tua posteridade. E aqui ele especifica de quem está se falando, que é Cristo. Então quando o Salvador, né, ele disse para Abraão, em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ele estava falando através de um descendente de Abraão, que viria da linhagem de Abraão, que é o nosso Senhor Jesus. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Por quê? Porque ele viria para redimir a raça humana. E isso é notório nas Escrituras. Através do próprio cenário ali de Abraão, prestes a sacrificar o seu filho. Então o anjo do Senhor, ele diz, né, para Abraão: não, Abraão, não precisa sacrificar o seu filho. Agora eu sei que você me ama, que você não me negou o seu filho, seu único filho. Mas aquilo ali era uma prefiguração do que o pai faria com o seu único filho. E ali ele iria até o fim. Ele seria sacrificado como ele foi, né, por nós. Então aqui nós vemos que essa posteridade da qual é falada a Abraão, a qual é falado lá para Adão e Eva no início, era uma referência direta ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme em Gálatas 3,16. Vamos para a pergunta 9. Quem prometeu Deus enviar com Israel para guiá-lo à terra prometida? Essa pergunta é uma pergunta fantástica. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Muitas pessoas não compreendem esse texto que nós vamos apresentar aqui adiante. Mas isso é muito importante nós estudarmos isso com muita atenção. O tempo aqui desse estudo de hoje não será suficiente para nós esmiuçarmos essa questão aqui. Mas eu quero fazer uma sugestão depois para vocês. Por isso eu vou repetir a pergunta. Pergunta 9. Quem prometeu Deus enviar com Israel
para guiá-lo à terra prometida. Vamos ver a resposta. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Êxodo 23, versículo 20. Então aqui Deus prometeu enviar com o povo um anjo para guiá-los. E muitas pessoas aqui acham que esse anjo era simplesmente um anjo qualquer. Mas aqui eu quero tomar com você a palavra de Deus. Eu quero ler um pouco mais adiante, nesse versículo. Êxodo, capítulo 23, versículo 20, e nós vamos ler um pouco mais adiante. 23, 20. Diz assim: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Olha a continuação, que interessante. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Olha que interessante. Então esse anjo, o nome do próprio Deus estava nele. Ele é chamado também o anjo do Senhor. Na Bíblia de Jerusalém ele é chamado o anjo de Yahvé. A palavra anjo, ela significa mensageiro, representante. E esse anjo aqui é uma descrição, é uma referência ao próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que guiou o povo no deserto. Nós vamos ver isso aqui mais adiante, né, nas Escrituras, ao longo aqui do nosso estudo, mas a sugestão que eu queria fazer para você é com relação a este livro aqui, Em Defesa da Fé, uma vez dada aos santos. Neste livro aqui, eu explico um pouco melhor a respeito desse anjo. Em várias passagens das Escrituras, este anjo aparece. E analisando o contexto dessas passagens, nós podemos entender claramente que algumas coisas ali referidas a esse anjo, como adoração, como a sua grandiosidade, alguns atributos ali que não podem ser aplicados meramente a um anjo comum, nos fazem entender que é uma referência ao próprio Senhor Jesus, o representante, né, de Deus aqui na terra aos homens, né? Então sugiro que você adquire esse livro, Em Defesa da Fé, uma vez dada aos santos, para que você possa compreender um pouco mais essa questão e várias outras também que nós apresentamos neste livro. Vamos seguir adiante então para vermos dentro do nosso estudo um pouco mais a respeito da pessoa de nosso Senhor Jesus, lá no passado, guiando o povo no deserto. Pergunta de número 10. Quem era a rocha que o seguia o povo de Israel, né? A resposta diz assim: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, verso 4. Então ali Paulo fala claramente, né, aqui usando um outro termo, não o termo anjo, né, do Senhor, mas com relação à pedra, aquela pedra da qual Moisés tirou a água da rocha, né, é um simbolismo do próprio Cristo, que seguia ali o povo no deserto para ministrar-lhes as suas necessidades. Ele era também a coluna de nuvem, né? Algumas citações aí nesse livro que eu sugeri para vocês, podemos perceber também a sua ministração ali ao povo através da coluna de nuvem, protegendo o acampamento deles ali do sol causticante do deserto. Também à noite, que é muito frio no deserto, ele era como uma coluna de fogo. Então, alguns símbolos aí são usados, né, para a pessoa de Jesus no Antigo Testamento, guiando o povo de Israel. O anjo, a coluna de nuvem, de fogo, a pedra que o seguia. Então, assim nós vemos o ministério de Cristo no Antigo Testamento também, que é algo que não é muito estudado. As religiões não comentam muito a respeito desse assunto, desse aspecto, focam mais Jesus só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, ministrando ao povo no deserto. Cristo é uma figura muito clara nas Escrituras, que o pesquisador atento, o leitor atento, que busca por si mesmo é capaz de observar. Vamos seguir adiante em nosso estudo de hoje. Pergunta de número 11. Em que profecias são preditos a vida, o sofrimento e a morte de Cristo? Vamos ver em que profecia isso é predito. A vida, o sofrimento e a morte de Cristo. Então a resposta é em Isaías capítulo 53. É um capítulo fantástico das Escrituras. Talvez você conheça, ou talvez você ainda não se deparou com a beleza e a grandeza deste capítulo. E eu sugiro que você o leia, o estude, que ali em Isaías 53 fala claramente a respeito da vida de Cristo, a sua simplicidade, a sua humildade, também a respeito dos seus sofrimentos, que ele foi como um cordeiro mudo, né, que foi levado ao matadouro, que ele sofreu sem abrir a sua boca, que ele foi escarnecido, que ele foi trajado, pisado pelos homens, né? E através das suas pisaduras nós fomos sarados, através deste sacrifício nós fomos redimidos. É um capítulo muito bonito que eu sugiro que você leia. Se você já conhece, leia de novo, medite neste capítulo tão importante das Escrituras. Pergunta de número 12. Onde é previsto o preço da traição? Olha que interessante, até o
preço pelo qual Jesus seria traído é profetizado nas Escrituras. Talvez você já sabia disso, ou talvez não. Mas vamos dar uma olhada. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Zacarias 11:12, e veja o cumprimento em São Mateus 26:15. Então lá em Zacarias 11:12 fala claramente que o preço de sua traição seria 30 moedas de prata, que foi o preço que Judas aceitou para trair a Jesus, né? Então a Bíblia ela é fantástica. As profecias referentes ao Messias se cumpriram com exatidão fantástica. Pergunta de número 13. Onde nos Salmos são profetizadas as palavras de Cristo quando agonizante? Então até as palavras de Cristo ali no momento de sua agonia, elas são referidas nas Escrituras. Vamos dar uma olhada? Então lá diz assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, versículo 1. Ver o cumprimento em São Mateus 27:46. Então lá em Salmo 22, verso 1, nós vemos claramente, né? Deus meu, por que me desamparaste? Eli, lama sabachthani, né? Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E ali até os sacerdotes, os líderes religiosos da época de Cristo escarneceram dele, dizendo, não, ele chama Elias, né? Veja, ele está chamando Elias. Mas não, ali ele estava clamando ao Pai, né? Sentindo o total abandono que o pecado causou entre ele e o seu Pai. Ali os nossos pecados foram colocados ali sobre Cristo e causaram essa separação ao ponto dele dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então nós vemos claramente o cumprimento disso aí, desse salmo profético, Salmo 22, versículo 1, lá em São Mateus 27, versículo 46. Outra expressão, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, Salmo 31, verso 5, e se cumpriu em São Lucas 23, 46, nós vemos ali claramente o cumprimento dessa expressão, né? Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Jesus estava ali ensinando a ideia de que ao morrer o espírito do homem, um espírito, vamos dizer assim, que tem consciência após a morte, ele sai e vai para algum lugar, ele consegue, de certa forma, ter consciência, pensamentos, interferir em algumas questões. É isso que Jesus estava referindo? Não. Ali quando Jesus estava dizendo, recebe o meu espírito, o seu fôlego, porque a palavra espírito nas Escrituras ela dá essa conotação de fôlego de vida. Tanto que se fosse isso, recebe o meu espírito, Jesus não precisaria ter ressuscitado. Ele já estava com o seu espírito no céu e ficaria lá no céu, né, junto ao Pai, porque ele disse ao Pai, recebe o meu espírito, né? Então entende-se que é no céu, onde Deus habita, onde está o trono do Altíssimo. E ele poderia permanecer lá. Na realidade, muitos acreditam que ele foi para lá e depois, quando ele ressuscitou, Deus mandou o espírito de volta. Mas as Escrituras não ensinam isso. De fato, a morte ela é considerada um sono. E o nosso próprio Salvador ele explicou isso em várias situações, como na ressurreição de Lázaro, como na ressurreição da filhinha de Jairo, né? Dizendo a menina dorme, né? Então, nós vamos mais adiante ter um estudo só a respeito deste assunto, da morte e da ressurreição, para entendermos um pouco melhor. Mas aqui, aproveitando essa fala de Cristo, né, é importante nós explicarmos um pouco melhor a respeito do significado disso. Vamos adiante. Pergunta de número 14. Como é a ressurreição de Cristo vaticinada nos Salmos? A palavra vaticinada, né, para quem não entende, o vaticínio ele é uma profecia, ele é uma predição, ele é uma declaração prévia do que iria acontecer. Então vamos ver como a ressurreição de Cristo ela é mencionada nos Salmos. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, verso 7. Você vê o cumprimento lá em Atos 13, versículo 33, que fala a respeito dessa expressão com relação à ressurreição de Cristo. Esse texto pode ser entendido como uma geração de nascimento e de restauração através também da ressurreição, como nós vemos lá em Atos 13, 33, mas existe também inúmeros outras passagens das Escrituras que falam também do nascimento de Cristo na eternidade, além dessa passagem aqui que tem uma aplicação mais para a ressurreição de Cristo, mas lá em Provérbios, capítulo 8, ali os versículos 24 a 30 mais ou menos, nós temos também referências com relação ao nascimento de Cristo na eternidade, como a sabedoria de Deus, né? Temos em Miqueias 5 também, capítulo 1, né? A respeito da origem de Cristo, desde o dia da eternidade. Então são textos que nos dão conta, né? Inclusive outros também, que nos dão conta a
respeito do nascimento de Cristo, mas aqui mais sobre a ressurreição de nosso Salvador, profetizada nas Escrituras. Vamos para a nossa pergunta de número 15, que diz assim: onde é novamente profetizada nos Salmos a sua ressurreição? Então vamos ver onde que é profetizada nos Salmos novamente a sua ressurreição. Pois não deixarás a minha alma no inferno, que é a sepultura, né? A conotação de sepultura. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção, ou seja, a deterioração do corpo de Cristo não aconteceria. A putrefação, vamos dizer assim, né? Quando algumas pessoas encontram alguns cadáveres, falam, já estava em estado de putrefação. No caso, isso não aconteceria com Jesus. O corpo dele não veria corrupção, não veria deterioração, não veria putrefação. Não, ele não ficaria ali na sepultura. Salmo 16, verso 10, mostra para nós profeticamente, e em Atos 2, 25 a 31, o cumprimento de que realmente o corpo de Cristo ele não veria corrupção. Se estivesse falando isso daqui de Davi, que é um salmo de Davi, né, seria mentira, porque Davi, ele viu corrupção, sim, realmente ele viu, mas Jesus não. Jesus morreu e 3 dias após ele ressuscitou. Vamos adiante, pergunta número 16. Em que palavras proféticas descreve Daniel a Cristo recebendo o seu reino? Mais uma profecia então referente a Cristo agora recebendo o seu reino. Vamos ver. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. E essa expressão Jesus usou várias vezes, né? As pessoas que conhecem o Evangelho sabem que é uma das expressões que Jesus mais utilizava. E aqui a continuação do texto diz: e dirigiu-se ao ancião de dias, né? O Filho do Homem dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino único que não será destruído. Daniel 7, 13 e 14. Ver também aí São Lucas 1, 32 e 33, 19, 11 e 12 e Apocalipse 11, versículo 15. Tá? Então, todas as passagens aí, elas demonstram o cumprimento aí dessa profecia com relação ao domínio, ao reino que Cristo recebeu, né? Ao vencer então a sua missão aqui na terra, morrer, vencer o pecado e ressuscitar ao terceiro dia. Então ele venceu todas as tentações, né? Todos os desafios que ele me colocou, ele venceu e ele então recebeu o domínio e o reino do seu Pai, né? Do ancião de dias. Pergunta número 17. Como é descrita nos Salmos a segunda vinda de Cristo? Então vamos ver agora como é descrita, né? Então percebe que há profecias nos Salmos com relação à sua primeira vinda e com relação à sua segunda. Isso que muitos sacerdotes não entenderam. Eles queriam aplicar as profecias com relação à segunda vinda de Cristo à sua primeira vinda, em glória e poder, para libertá-los do jugo romano. Mas não era isso, né? Eles não entenderam. Mas vamos ver aqui o que é dito a respeito da sua segunda vinda, nos Salmos. Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas. Aqui era uma linguagem poética, né? Perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Com a justiça julgará o mundo, e o povo com equidade. Salmo 98, 8 e 9. Agora aqui um outro texto que eu coloquei na versão da Bíblia de Jerusalém, porque mostra para nós assim um pouco melhor a respeito de quem está falando, né? Fala Yahvé, o Deus dos deuses, convocando a terra do nascente ao poente. De Sião, beleza perfeita, Deus resplandece. O nosso Deus vem, e não se calará. À sua frente há um fogo que devora, e ao seu redor tempestade violenta. Do alto ele convoca o céu e a terra para julgar o seu povo. Salmo 50, 1 a 4, Bíblia de Jerusalém. Então isso mostra para nós que na volta de Cristo estará também o Pai, Yahvé, né? Algumas traduções colocam como Jeová, algumas como Javé, mas aí se referindo à mesma pessoa, que é a pessoa do Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Ancião de Dias, que também virá com seu Filho. Em várias outras passagens também das Escrituras podemos perceber este cenário. Vamos adiante, pergunta de número 18. Que é Cristo para o que foi renovado a imagem de Deus? Para aquela pessoa que foi renovada a imagem de Deus, Cristo é o quê? Vamos ver. Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, 11. Então, amados, assim nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Você quer realmente que Jesus seja tudo na sua vida? Quer passar pelo novo nascimento? Talvez você já passou, talvez ainda não. Se você não passou, o meu desejo é que Deus continue trabalhando com você através de seu espírito, né? Trabalhando em sua mente, em seu coração, para que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Cristo seja tudo na sua vida. Que Deus continue nos abençoando e nos
guiando em toda a verdade. Amém.